Acredito que não é segredo que durante todo o período das Guerras Clônicas, Anakin Skywalker foi um dos maiores símbolos da República, visto por muitos como um herói audacioso e que se sacrificou de certo modo pelo bem maior da República, carregando no próprio corpo muitas marcas do conflito, como seu braço metálico, simbolizando um general que representava esperança para muitos, o escolhido para vencer a guerra e derrotar o Sith. Mas algo que é pouco falado é como Anakin exerceu esse tipo de liderança único que ele possuía em um modelo totalmente diferente do que os Jedi convencionais aplicavam em seus batalhões e unidades durante o período das Guerras Clônicas. Anakin sempre foi um líder muito empático e emotivo, e a gente vê isso durante todo o período das Guerras Clônicas em animações como The Clone Wars, por exemplo. Então ele sentia muito as perdas da guerra, e ele lutava muito contra conflitos e externalizava isso da forma como podia, algumas vezes melhor, outras vezes nem tanto. Contudo, Anakin era um exemplo de Jedi que ele via os clones além de peças num grande tabuleiro de guerra. De fato, Anakin ele conseguia ver os clones como indivíduos, e ele incentivava muito a autonomia, a interdependência desses clones, e foi um dos primeiros Jedi que de fato encorajou os clones a definirem nomes, por exemplo, a serem mais do que apenas códigos ou números vazios. Anakin valorizava os clones e suas vidas, e os tratava bem, algo que era relativamente incomum para os padrões dos Cavaleiros Jedi de modo geral. Anakin era visto pelos clones como um líder de fato a se seguir. Ele tinha o que a gente chama de liderança carismática. Ele é um estilo de liderança que se baseia no indivíduo, na personalidade do líder, na forma como ele tratava os liderados e nos relacionamentos que ele construía com sua equipe. Enquanto muitos generais durante a guerra se baseavam apenas no seu cargo para manter as suas lideranças, então os generais, os cavaleiros Jedi, que muitas vezes tinham uma péssima relação com seus soldados clones, o Anakin ele possuía uma total oposição a isso. Ele não precisava do cargo para ser líder, ele era líder por quem ele era, e os soldados de fato admiravam ele por isso. Anakin ele era muito conhecido por utilizar estratégias muito ousadas e criativas. Tinha uma grande eficácia de modo geral, embora pudessem ter efeitos colaterais de custos, tanto de soldados quanto de recursos, mas algo que ainda era mais bem visto por muitos do que o que muitos outros cavaleiros faziam, basicamente sacrificando os clones em nome de vitórias ou apenas para realizar desgaste às tropas inimigas. E um fato que é muito importante a gente levantar é que Anakin, embora com muita afeição aos seus aliados, aqueles que estavam próximos de si, por vezes ele era igualmente cruel em relação aos seus inimigos. Então Anakin foi um dos poucos Jedi que a gente viu em tela realizando torturas, por exemplo, para conseguir obter informações relevantes, em uma situação na qual essas informações iam ajudá-lo a conseguir salvar a vida de companheiros de equipe, a subordinados que ele possuía. O Anakin ele flutuava bastante entre a bondade em relação aos seus aliados, ao sentimento de compaixão em relação àqueles que estavam próximos de si, e ao ódio contra seus inimigos e o que eles representavam muitas vezes, fruto dos conflitos e traumas que ele mesmo possuía. Então, ter nascido escravo e vivido boa parte de sua vida como escravo tinha efeitos no Anakin. Ele ainda possuía traumas desse período, e o afastamento e sensação que havia abandonado sua própria mãe não facilitavam a sua vida como Cavaleiro Jedi, o sentimento que ele possuía. E embora ele tenha cometido erros em toda essa jornada, muitos deles frutos dessa imprudência e de deslizes emocionais, Anakin ele foi um líder que não costumava abandonar seus aliados, seus companheiros. Ele tinha uma postura muito incisiva e ele mantinha essa postura, ele não desistia, ele não abandonava, ele não aceitava que um aliado havia simplesmente morrido ou desaparecido. Ele buscava salvar aquela pessoa, buscava ter todas as informações. Muitas vezes, inclusive, indo contra regras ou contra poderosos mesmo, sendo incômodo para líderes políticos, por exemplo.
Dificilmente no pós-guerra Anakin teria encontrado um lugar na política, provavelmente nem mesmo na meditação dos templos Jedi. Ele foi forjado no combate, tanto pelo período, no qual ele vivenciou. Então, a juventude do Anakin e o início da guerra foram muito próximos. Então, todo o início da vida adulta do Anakin, ele passou sendo um general e comandando tropas. E, de fato, fazia isso muito bem, sendo considerado um dos Jedi mais eficientes e eficazes, e com relativamente menos perdas do que muitos outros cavaleiros da Ordem. Isso tudo me leva a crer que o Anakin ele foi um líder provavelmente muito melhor do que a maioria, e o fato de não sacrificar seus soldados de forma leviana ou proposital ajudava muito com essa visão positiva acerca dele. Eu acho que, embora com problemas em relação a muitas áreas da sua vida, como líder o Anakin de fato se sobressaiu de forma positiva. É uma análise que eu tenho e eu gostaria muito que vocês trouxessem também o que vocês acham desse tópico e do que eu trouxe no vídeo. Eu queria agradecer pela atenção e pedir que se inscrevam, comentem, curtam e compartilhem. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção.